Fala aí, Keldão. Aí, muito bem. Tranquilo? Legal, maravilha, bicho. Ó, falei pra vocês que eu ia filmar uma aula de bateria. Então estamos aqui na aula de bateria pra filmar pra vocês. Estamos aí na Promessa aula é de bateria. dívida, promessa é dívida. Ó, Olha aí, ó. Keldão, meu Ô, querido galera, professor. olha que legal. Ó, deixa eu explicar pra vocês aqui o que que a gente tá pensando. Normalmente, quando eu chego, a gente senta e bate um papo, fica um tempo conversando. Troca uma ideia. Exatamente, né? 30, 40 minutos, uma hora de... A aula que era pra ser de uma aula acaba sendo de 2, 2 e meia. Mas a gente fica trocando uma ideia. Mas como, óbvio, né? Não vou botar a câmera aqui, a gente vai ficar conversando aleatoriamente. Eu pensei em duas coisas. Primeiro, o Keldão se apresentar pra vocês. Então, falar um pouco dele, quem é ele, a história dele rapidamente. E depois, que é o que eu acho que muita gente aqui vai querer muito saber, é conhecer o setup dele, a bateria. E também, aproveitando que eu sei que muita gente me pergunta sobre isso, e eu acabei de gravar um Q&A onde perguntaram sobre isso, sobre a acústica também, porque, vocês vão reparar, estamos num apartamento com a bateria acústica gigantesca. Então, vocês vão ver sobre. Então, pra começar, vamos lá, Keldão. Vamos lá, bicho. Conta aí, cara. Bom, primeiro, Quem é você? maneiro demais aparecer nesse negócio aí, desse canal, que é irado. Léo é um cara demais, tá aqui, é meu amigo, além de aluno, é meu amigo. Cara, eu já dou aula há mais de 20 anos, né? Eu sou de Brasília, mas minha família é do Rio. Eu dei aula, comecei dando aula em Brasília no início dos anos 2000. Faz tempo? Faz tempo, hein? Faz tempo. Já formei uma galera aí nessa brincadeira. Tem grandes bateras aí tocando hoje em dia que foram meus alunos e eu fico muito feliz por isso. E já tô nessa brincadeira de dar aula há 20 anos. Já toco há mais tempo, mas dar aula de forma profissional em escola. Dei aula em Brasília, dei aula em Porto Alegre, dei aula em escola de música aqui no Rio de Janeiro. Mas sempre dei aula particular. E é uma coisa que eu gosto, né? Tem muitos músicos que não curtem tanto dar aula. Eu não, pelo contrário, eu adoro dar aula, eu adoro ensinar, adoro ajudar as pessoas a desenvolver alguma coisa. Independente delas quererem ser, né? Ah, eu quero ser músico, eu quero ser baterista, mas pelo menos um bom ouvinte de música e entender pelo menos essa parte, para mim já é tão legal. E tem muita gente que acaba indo mesmo, enveredando. Tá aí o Léo como um grande exemplo aí. Isso, calma, sem querer cortar, mas Claro. é uma coisa, eu já falei isso antes. Pra mim, assim, é absolutamente claro o quanto que o Keldão ama dar aula, tá? Porra. Isso é evidente, isso é muito claro. Então, só pra falar isso, é verdade o que ele tá falando, tá? É verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. E tanto que a gente perde aqui um tempão, né? Perde não, a gente ganha. Exatamente. Uma aula que é de 1h30, geralmente minha aula, a gente às vezes quando olha assim, cara, tem 2h30 que a gente tá aqui, de conversa e trocação de ideia. Só um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho. Leonardo, então, tá tocando aqui, ele... Só mais uma vez. E eu sempre deixo, porque eu acho mó barato. E é isso, cara. Na verdade, essa parte de aula, né? Eu já faço isso há 20 anos, mas já toco há mais tempo. Toco com artistas, tem um trio de funk jazz, instrumental. Qual o nome? O Sunomono. E tem onde? Tá aí, ó. Exatamente. Estamos ouvindo aqui agora há pouco, porque E a tem- gente tem show hoje. E inclusive. aqui, ó, peraí. Olha aí, ó, o E Sunomono. tem aonde? Tem aonde? Hoje a gente vai Spotify. tocar em... Não, Spotify. Ah, no Spotify. As pessoas podem ouvir no Spotify, tá bom? Spotify, ó. Ok. Aí, o Sunomono aí, no Isso, Spotify. tá. E uma pergunta, só rapidamente, porque eu sei que você já falou várias paradas muito maneiras de onde você já tocou, pra quantas pessoas, com as bandas sinistras aí. Já começou muito Só, isso, né? isso, só conta aí rapidamente. Por exemplo, agora há pouco tempo, o Keldão tocou no Rock in Rio. Toquei. Esteve no Rock in Rio tocando. O Exato. Rock in Rio é engraçado, que hoje em dia a grande parte dos festivais, no mundo inteiro, não só no Brasil, mas eles têm aqueles palcos principais, né? Aqui no caso do Rock in Rio, aquele palco Mundo, o Sunset, mas existem os palcos alternativos. O Rock in Rio tá um grande festival e ele apresenta vários palcos alternativos. E aí, nesse ano agora que passou, nesse Rock in Rio que passou, eu tive a oportunidade de ser o batera do palco da Coca-Cola. Foi Irado. muito legal, que cada dia recebia um artista diferente. Pra gente foi legal, é um corre danado, é um Eu trabalho imagino. de repertório assim, de muitas músicas, para quase 100 músicas você tem que estar preparado para tocar, né? Além da diversão da galera, da banda fixa, com cantores fixos e meio que um baile ali nos intervalos, tem acompanhar os artistas, e cada artista tocava 10 músicas. Então você tem que entender a linguagem do artista, como se toca, como se comportar, e fora as mudanças que acontecem, né?
no meio do show, cara, eu quero tocar aquela música. Se tiver ligado, tá ferrado. E uma última pergunta. Antes de falar da bateria e da acústica. Eu já sei a resposta, então, mas é só para você poder falar isso para as pessoas. De estilo, né? Porque tem muito essa coisa de, tipo, fulano é um baterista de rock, fulano é um baterista de tal. Tipo, como é que você vê isso, né? Eu sei daqui, claro, pô, e você foca muito nisso, né, com os alunos, de não ficar preso a uma parada. Então, assim, como você se vê primariamente, mas o que é o geral, entendeu? Fala disso rapidinho. O engraçado é assim, o que acontece é que as pessoas que vêm buscar aula, né, então vamos começar por essa galera. Se for um adolescente, ou quando um cara mais velho, as pessoas têm os seus gostos pessoais. Eu gosto muito mais de rock, eu gosto muito mais de reggae. Mas na hora que você vai encarar um instrumento, eu acho que o ideal é você entender sobre o instrumento, aprender a tocar o instrumento, né? E aí depois você pode ir para sua vertente, você pode escolher as músicas que você está a fim de tocar, entender, aprender sobre elas. Mas quanto mais você desenvolve e mais você aprende sobre ritmos variados, você só ganha com isso. Porque independente se você quer ter uma banda de rock, por exemplo, mas você entende muito bem da pulsação do jazz, você entende das coisas regionais do Brasil, né? Se você entende das coisas folclóricas, desde os ritmos mais folclóricos, das coisas regionais mais conhecidas, né? De ritmos como o baião, o shot, o samba, é claro, você vai incorporando isso até no teu som, nas coisas que você quer produzir, nas coisas com um artista ou banda, ou tua própria banda que você está tocando, você pode incorporar elementos e acentos dessas coisas todas, que só te enriquecem, na verdade. Então a melhor parada que tem entra neutro, aprende sobre o seu instrumento, estuda o seu instrumento e utiliza as técnicas que são iguais para todos os ritmos. Utiliza as técnicas para você fazer o melhor dentro do que você escolheu fazer, né? Irado. Exatamente, né? Eu, costumo estar mais... Posso falar do Léo, tá? Pode, ok. Falando, o Léo, por exemplo. O Léo é um cara que é um ótimo ouvinte de música. É baixista, que eu acho que vocês já sabem que ele é baixista. Pouco, mas... O Léo toca baixo. E o Léo tá tocando bateria muito bem. Tô começando, Tá calma. tocando bem pra caramba, tá entendendo, tá lendo bem. E o Léo tem uma onda, assim, mais voltada pro rock, pro pop, mas não que ele deixe de ouvir outras coisas. Mas aconteceu uma coisa legal. Quando a gente começou a estudar aqui sobre shot e baião, o Léo ficou meio assim, por será? Não, baião eu acho maneiro. O shot que, Mas foi engraçado, porque rapidamente o Léo percebeu a riqueza da parada. E fez um comentário, cara, é muito rico, é muito... Depois que pegou a manha de tocar, dos acentos e tudo mais, ele viu tanto que aquilo era legal e era importante pro estudo dele. E ele viu, aí depois ele falou, comparado agora um rock mais simples, ele falou, bicho. O reggae que pra mim não dá muito, não. Calma, se a gente vai chegar lá, tu pode mudar essa ideia, né, também. Irado. Então, vamos conhecer a tua bateria, Caldão. Mostra aí pra gente. Essa bateria, né, ela é uma Pearl Master, que eu uso aqui, tanto para estudar como para dar aula, então a galera realmente toca numa boa bateria, né. Esse kit que tá montado, ele tá com um bumbo reduzido, ele tá com um bumbo 16, que na verdade é o surdo dessa bateria. Eu transformei em bumbo, até para reduzir também a pancada do grave e tudo mais. É um surdo 14, um tom 10 e uma caixa de 13, que é uma caixa muito legal, que é do Omar Hakim, um grande batera. Quem é batera aí vai reconhecer, e quem não for busca saber. O Omar Hakim já gravou com muita gente, é uma caixa da Pro assinada por ele. Irado. Aqui no estúdio eu uso uma coisa bem interessante, que são os pratos da marca Zeus, e é um mute, ele corta quase 70% do sustain do prato. Então, para tocar dentro de um apartamento, dentro de uma sala, ele reduz muito. Isso é bom porque você pode estudar até sem fone, que você não fica menos incômodo. Eu gosto do som dele, cara. Eu super gosto. Ele é brilhante, assim. Irado, né? É claro, eu uso outros artifícios. Eu uso esse clap aqui, que é de um luthier muito legal, que é o David. E uso também essa bandeirolinha de hi-hat, que dá um molhinho a mais. E aí existem outros elementos, né? Como o tamborim, e tem um jogo de cobel que agora está desmontado, que eu vou levar ele para outro lugar. Eu desmontei ele. Esse é o kit que eu dou aula, é o kit que eu estudo, e é o kit que geralmente eu levo para tocar. E só para mostrar aqui também, né? O Caldão sempre coloca as pads pra gente começar, né? Então começa tranquilo, focando muito em técnica, né? Para não se deixar levar demais aí, senão vira festa. Exato. Vira uma festa, mas a ideia é festa depois. Exato. Né? Eu uso os pads dessa marca aqui, que é a Pad Gorilla. Eu gosto pra caramba.
E é muito legal de você estudar primeiro, né, para os caras que já tocam bateria ou que vão começar a tocar bateria, começar a estudar no pad, porque até para você desenvolver e entender dessa movimentação, para depois você tirar e sentir o som real. Porque se você já começa a estudar no som real, isso uma hora também te cansa o ouvido. É. Você estudando no pad, você tem ideia, depois quando você pratica no som real, já é outra coisa, você já está mais preparado, você já tira um som muito melhor, já compreende melhor o exercício que você tem que fazer. Então, eu acho que a primeira opção de estudar num pad é o ideal. Isso aí é o meu ponto de vista. Eu acho o ideal. Né? Aqui eu uso um pedal simples. Né? Não, eu já usei muito pedal duplo na vida, mas... Metalheiro. Né, eu já parei com isso há muitos anos. É um pedal single mesmo. Né? Um hi-hat aqui, um hi-hat até legal. Sistema hidráulico, funciona muito bem. Metrônomo ali, Exatamente. velho, conhecido. Cara, a Tem gente uma coisa importante falar pra galera, né, Léo? Estudar com metrônomo o tempo inteiro. Não. E peraí, vou além. Como vocês sabem, né? Eu já cheguei a falar sobre isso, eu tive banda e a gente gravou em estúdio. E eu lembro que na época a gente falou pro baterista, cara, estuda com metrônomo, que vai chegar, vai botar o metrônomo. E assim, a gente escutou de outras pessoas que, tipo, muito baterista não faz isso. E deu ruim pra caramba. A gente ficou 3 dias gravando metrônomo porque, quer dizer, gravando a bateria porque, cara, ele tinha muita dificuldade de ficar no clique. Aqui, primeiro dia, quero já, não, peraí. Clique. Exatamente. Então, toda hora bota o clique. Cara, então, igual... a gente começa com isso. Ele começa com um grande inimigo, depois ele vira um grande amigo de seu, boas, cara. de boas. Super para auxiliar mesmo o teu estudo e melhorar. Você falou esse negócio do estúdio, vou contar uma história muito rápida. Uma vez, um produtor me ligou em cima da hora e pediu para eu correr no estúdio. Isso aconteceu mais de uma vez, mas essa foi louco, que era uma banda sertaneja. Isso já tem tempo, já deve ter uns 6, 8 anos atrás. Banda sertaneja, eu tava em casa, consegui lá para gravar 6 músicas. E o batera tava lá. Foi uma coisa que me deixou meio assim. Eu troquei uma ideia com o cara não conseguia tocar nenhuma das músicas da banda dele dentro do metrônomo. Porque chegou na hora da gravação, o produtor exigiu isso. Óbvio. Ele não conseguiu, tive que ir lá, aprender em 30 minutos como é que funcionavam as músicas e gravar para banda. Mas para você ver como é que se você quer se enveredar para essa área e você quer até gravar teu material, a importância de você trabalhar com o metrônomo, te deixar no tempo, né, fazer com que aquilo funcione legal e não crie nuances esquisitas dentro da música. Você vai gravar tua banda lá, vai gravar tuas coisas e gravando de qualquer jeito, né? Nada contra gravar ao vivo, a banda tocando junto, é muito maneiro. Mas se o batera estuda como metrônomo, provavelmente essa gravação ao vivo vai sair bem legal, vai ficar bem maneiro. Verdade. Né? E sobre essa acústica aqui, né? Vamos falar sobre... Ih, caraca, olha isso aqui que eu achei ali. Olha ali, cara. Caraca, olha aí, hein? A caveirinha ouve aqui, ó. O melhor fone que tem, hein, galera? Porra, a caveirinha tá bem servida. Essa caveirinha tá muito bem servida. Bora pra acústica. Conta aí, cada um. O que você fez? Aqui, eu uso aqui Sonex, placas de Sonex 50x50. Parede inteira, cara. Parede inteira. O lance é o seguinte, atrás dessa placa de Sonex tem uma placa de aglomerado de madeira de 1,50 por 1,50, são blocos grandes de mais ou menos 5 milímetros de espessura. E atrás dela, a parede toda foi colada com fibra de vidro, lã de vidro. Lã de vidro, para depois as placas furadas e depois o Sonex colado em cima. E aqui? Parte em carpete também, né? Tá. O que acontece, né? Só para deixar bem claro isso aqui. Não necessariamente eu estou isolando o meu som de todo o resto, mas eu estou segurando muito o som aqui dentro e o que sai é mais uma vibração de grave, né? Das peças mais graves. Não é barulhão, né? Não é barulho de jeito nenhum. A gente sabe que a gente já fez esse teste, né? Exato. Fechamos a porta, vamos para fora e a porta é um detalhe interessante, né, cara? Cada um fez uma placa de madeira enorme, revestiu com esse... É tipo um feltro, né? Aqui tem, mas atrás dela ainda tem uma camada de... como se fosse uma manta. Né? Tem uma manta para isolar. Só que dentro dessa porta tá cheio de coisas. Tem espuma, tem, tipo tem lã de vidro, tem uma opção de coisas. Exatamente para segurar o som, para suportar, né? Pô, e uma coisa que é um dos mais importantes, né, cara? O palquinho da bateria, olha aí. Esse palco da bateria é uma das coisas mais importantes. Principalmente se você mora em apartamento e quer montar um sistema desse. O que você fez aí? Aqui tem um compensado inteiro, sem corte, né? 1,90 por 1,60. Ele deve ter uns 2, 3 milímetros, né, de espessura. Só que embaixo
tem uma placa, são duas placas e meias de borracha, daquelas de academia, que são maneiro. muito grossas, né? Tanto que os caras jogam peso, a parada meio sei. quica, mas segura. A galera que adora jogar peso pra mostrar o tanto de peso que tá pegando, né? É Ok. isso. E ela é uma borracha bem condensada, assim, e ela funciona bem, ela corta bem a vibração. O palco, ele tá revestido por um carpete, mas na parte de baixo também tem manta e espuma. Tudo isso eu faço com que a vibração do bumbo, do surdo e até dessa pancada do pé, né, do toque do pé no bumbo, eu corte muito e limite muito, porque o vizinho de baixo é o que mais sente aqui. É o vizinho que mais sente por causa da vibração. O vizinho de cima, por exemplo, quase não ouve nada, mas o de baixo ele sente. Então eu tive que tratar. Hoje em dia ele ouve no máximo, quando o Léo toca, por exemplo. Quando desça lenha na O bateria. pessoal tá ligado quando é a aula do Léo aqui. Mas aí a ideia é essa. Então eu acho que para você fazer um sistema desse, se você quer botar uma bateria acústica, esse processo funciona, né? Agora, uma coisa que mais vai funcionar também é a sua dinâmica em tocar seu instrumento. Exato. Um pouco de dinâmica vai fazer toda a diferença. Se você quiser tocar descendo a lenha, talvez você tenha problema, porque alguém vai ouvir, alguém vai reclamar. Irado. Bora pra aula, Caldão? Bora pra aula, bicho. Então, ó, vambora pra aula. Vamos lá. Vambora. Fala aí, Caldão. Vambora. Qual que é a ideia? Vamos fazer aquela leitura difusa, mas Só- agora a gente tem que rever. Ó, só pra falar aqui pra vocês, é meio freestyle, tá? Então, assim, a aula mesmo. Não vou botar tudo, claro, mas vou botar uns negócios. E aí, como é que normalmente é? A gente faz algum exercício, por exemplo, de leitura, de rudimento, alguma coisa, às vezes de ritmo, e depois a gente parte pra tocar uma música. Então, a primeira que você falou, leitura difusa, tá bom. Vamos fazer a leitura rítmica difusa. Tá bem pra fazer musculação, beleza. Bora lá? Opa! Falou. Vamos saber isso? Não, foi eu. Eu vim olhar pro pad aqui pra me posicionar. Vamos lá? Então, beleza. Leitura difusa. Cara, se for diretão, vai ser assim. A gente vai arrebentar. 3. Porra, tava bom demais, Léo. Eu tava aquele cara mais difícil. 3 e 4. Espera uma pausa. Ali, aqui. ó, então. A gente saiu pra caralho. A gente do saiu tempo. do tempo. Tava ótimo, Léo. Porra. Cara. Porra, Léo. Engraçado que rolou uma titubeada dessa um pouquinho atrás. 4 e 3 hours later. 2 e 3. 1. Uma gostinha, deixa passar. É, deixa passar deixa, o nota. eu até deixei. Foi, Aquela pelo amor de Deus. coxinhazinha ali, valeu. Tá bom. Tô pra caramba. Muito bom, Léo. Finalmente! Finalmente. Tá, agora que foi, depois de muito tempo, vamos agora pra segunda parte, rudimento. Fala aí. Exatamente. A gente vai falar aqui sobre o Six Stroke Roll. Vai treinar no pad, depois a gente vai treinar uma aplicação aqui no pad. Tá. No restante do setup. Isso aí, exatamente. Aplica um groove, pode tirar o pad da caixa. Aí você vai aplicar primeiro nos tambores e vai voltar. Tirar ele pra baqueta quicar mais. Ah, tá. Olha o andamento. Só falar que eu Mas por várias sequências ficaram rolando. bem limpos, né? Ficaram bem A legais. música tá bem melhor agora. Tá bem melhor. Não
não se desconecta do andamento, tá? Quando você vem pra virada, pra frase, que você vai aplicar um movimento diferente, aumenta aí um pouquinho. Quer que aumente aí? Cadê? Porrada, isso. Bora. Cacete. Agora eu vou ver esse metrô. Então tá bom. Vai melhorar o toque duplo ainda. Boa. Boa, Léo. Esse six stroke aí tu vai arrebentar. Não, Agora tá melhor. Pô, e ficou claro, Tá limpo, cara. tá limpo. Logo quando você entrou, você arrastou. Mas depois, todos os toques duplos. Isso era um problema que tava rolando, né? Trazer a baqueta pra dentro da sua mão em vez de tirar ela da sua mão. Não é nem só o movimento da sua mão. A abertura do seu braço em relação ao seu tronco é mais a baqueta encaixar de forma correta dentro da mão. Vou entrar por uma banda de marketing. Música, agora. Vambora. Vamos apresentar uma... Normalmente eu trago uma música e eu escolho. Mas falei pro Caldão botar um negócio aí maneiro e vamos ver o que vem. A gente vai tocar Mr. Funk Samba. Bota aí. Gostei, hein? É boa. Aí se liga, Léo. Logo no início ela tem uma convenção, né? Vai lá. Que às vezes fica difícil da gente entrar aqui logo no início dela junto com a música, né? Vou tentar entrar junto aqui, porque às vezes é meio complicado de fazer. Tem uma coisa interessante nessa música, é isso aqui, ó. Eu já vi esse mundo sozinho. Valeu. Outra coisa que é legal é um compasso de 5x4 agora. 4, 5, 1. Talvez essas duas coisas, a introdução e isso aqui, seja a pegadinha da música pra você. Nada que a gente não aprenda agora. Outra coisa é a acentuação dessa parte B. A gente vai fazer isso aqui, ó. Passei batido aqui de uma ou outra. Vambora, parada, mas vambora. o importante é você fazer, Leonardo. Exatamente, deixa eu botar de novo aqui no. A gente dá um intervalo pra você aprender, pra gente filmar só você tocando bem, né, Léo? A few moments later. Então, vamos lembrar só daquela parte do 5, que é muito importante, aquele trecho, tá? Você faz bem pra caramba. A passagem do B com o Chups tá ótimo também. Só cuidado pra não botar bumbo a mais, porque você foge do baixo, Tá bom. da linha de baixo. Quer fazer com a música? Vamos lá. Então vai. Quer que eu saia? Então, você não pega. Tira a caixa. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos pegar a parte do 5, já rolou. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, o groove do B tá sensacional, porque tá igual, cara. Mas tá eu. ótimo. Só que eu não peguei. Sabe, eu até fiz, mas não peguei. O Sabe? quê? O groove? O Você 5. O 5? Onde você tá entendendo? Mas você fez ele tranquilo. Eu sei, mas eu acho que foi Você meio. tá conseguindo acidente. voltar? Na música em si nem tem a virada, mas eu acho que vale o improviso nesse último compasso. Aí você faz o improviso de um compasso inteiro. Só cuidado pra você não passar da parada. Você quer tentar executar ela com fone ou... Não, pode ser. Né? O lance do 5, cuidado, não entra pra caixa. Espera esse chups te dá um... Se você lembrar disso, você não tem... Pode cantar? Pode.
Ainda não tá 100%, mas tá melhor. Tá bem melhor, Léo. A gente vai ver ali. Tá bem, a gente vai ver, mas eu já posso te falar que tá bem melhor. Tá muito Então bom, tá, cara. então peraí, deixa eu pegar aqui. Foi. E aí, Caldão? Fechado? Muito bom, cara. Fechada a aula de hoje. Foi fechado. Muito material pro Leonardo estudar. Isso. Gente, eu espero que não tenha ficado um vídeo longo demais. Obviamente, na edição a gente vai tentar fazer uma coisa mais palatável, né? Porque a aula, como eu falo, normalmente tem o quê? Essa aula tem 2 horas, muito 2 horas, tempo não de sei duração. quanto. Exato. Se a gente mostrasse aqui o tempo que durou essa aqui, que a gente Exatamente. conversou, Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido saber como é que é a minha aula de bateria aqui com o Caldão. Vou deixar, acho que eu já falei isso antes no vídeo, né? Mas vou deixar o link pra ele, né? Pro Instagram dele. Exato. Da Porque sala ele, Caixa de Som. fazendo uma propaganda aqui pro amigo, ele dá aula online. Então, pra quem verdade. quiser dar aula online, quer dizer, Inclusive ter já aula tiveram. online. Eu já fiz online uma vez, quando Já, a gente- pandemia, né? e já tiveram pessoas que já viram você falando da aula, alguma coisa, que já entraram em contato comigo. Ah, né? verdade. Virado demais. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem, né? Pra saber como é que é a aula de bateria. É um momento fantástico. Eu tenho toda semana pra relaxar, pra espairecer. E ainda é um instrumento que você dá umas porradas, entendeu? Então você sai do estresse, né? É uma terapia, né? Exatamente, É uma exatamente. terapia. Então é isso, gente. Valeu. Espero que vocês tenham curtido. Cadão, quer dar sua despedida aí? Pô, eu quero. Tchau, gente. Obrigado aí por vocês terem assistido esse vídeo. Espero que tenham curtido. Então valeu, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado do vídeo, se inscrevam no canal. Grande abraço. Inscreva no canal.